E a paz de Cristo Jesus para todos aqueles que creem que a palavra liberta. Estava eu aqui ouvindo algum vídeo e eu vi um vídeo sobre um pastor e uma pergunta que outro pastor fez para ele numa emissora aí sobre o cumprimento ou sobre o Antigo Testamento. Porque Jesus removeu o Antigo Testamento e removeu o véu. E a explicação que ele próprio Deus, que ele deu ao povo, ao público, aos seus fiéis, é que Cristo removeu um pano para que o povo enxergasse. E ele citou a palavra, 2 Coríntios capítulo 3, e o versículo 12 em diante, ele fala sobre isso. E o que eu acho interessante é que Cristo aqui removeu, não esse pano como ele fala, mas Cristo removeu. O que é removeu? É cumpriu. Jesus cumpriu tudo que havia no Velho Testamento, que eu e você não poderia cumprir. Ele cumpriu. Quando se fala removido, significa que removeu. Por que removeu? Porque alguém pagou, alguém cumpriu aquilo ali. Então não existe mais. Olha só. Eu vou ler do 12, capítulo 3, capítulo 3 de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 12 em diante, que diz assim: tendo, pois, tal esperança, servimos de muitas ousadia ao falar. E não somente como Moisés, e não tão somente como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na ternação do que se desvanecia. Aqui está falando que outra pessoa não poderia entrar no lugar onde Moisés entraria. Não está se falando aqui por causa de um véu. Está se falando aqui de santidade. Está falando de santidade, pessoas puras, dignas de estar na presença de Deus. Porque não está falando de um pano, não, querido. Olha bem, mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, porquanto fazem a leitura da antiga aliança. Essas pessoas estão ainda na antiga aliança, ou estão no mesmo propósito, ou estão na lei. É isso que está falando. Não está falando aqui de um pano, não. O mesmo véu, aqui está falando do que está sendo leitura. Aqui está falando de leitura, está falando da palavra de Deus. Não está falando de um pano, não. A mesma leitura, olha aí, o mesmo véu, a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Aqui não está aí, aqui é um é removido. Aqui não está se falando de um pano, não. Aqui está se falando de algo que se cumpria. Ou está se falando de santidade. Naquela época Moisés só entrava, agora todos entram. Olha o texto. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Aqui não está se falando de pano, não. E não está se falando de pano, não. Está se falando da palavra. Palavra que é ouvida, contemplada. A palavra. Quando, porém, alguns deles se convertem ao Senhor. Quando se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Isso aqui não está falando de pano, não, meu querido. Ah, porque Moisés... Está se falando de pano, não. Está se falando da palavra. Está se falando do coração, no coração. E todos nós, com o rosto
desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Moisés, para que o povo vista a glória de Deus, era preciso que Moisés escondesse a glória. Agora o homem não precisa mais se esconder a face para entrar na presença de Deus, porque ele é descoberto. Foi tirado a cegueira espiritual do homem através de Cristo. Então Cristo cumpriu toda a Escritura. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas se passaram. Deixem de falar besteiras. As coisas antigas passaram. Eis que tudo se fez novo. É novo. É novidade de vida. Em Cristo Jesus. Não fiquem colocando coisas nas pessoas que não existem nas Escrituras. Não fiquem colocando o povo, esses crentes, esses pastores têm o prazer de inventar moda para que o povo se torne preso de novo. Mas ainda há tempo, porque a Bíblia diz: ai dos pastores, ou ai dos ministros, ai desses homens que se consideraram, ou se fizeram titulares, ou se fizeram homens de Deus, se titulando de carteira e dizendo que é mestre, dizendo que é pastor e ensinando, porque a Bíblia diz: ai desses homens que ensinam erroneamente as pessoas. Ficam colocando objetos ou liturgias para que o ser humano chegue até Cristo. Forte abraço. Que Deus nos ajude.